Um novo capítulo da novela Hudson e Cruzeiro. O clube mineiro voltou a negociar a situação com o São Paulo, assim como havia revelado o presidente eleito Wagner Pires de Sá na última segunda-feira, e ofereceu outra forma de negócio: trocar os 25% dos direitos econômicos do atacante Luca, que ainda pertencem ao time mineiro, pelos 50% de Hudson que a Raposa pretende adquirir. Segundo apurou o Globo Esporte com uma pessoa que participa da negociação, a situação foi proposta nesta terça pela diretoria cruzeirense, que agora espera uma resposta do São Paulo quanto à possibilidade de negócio. O Cruzeiro espera ter esta resposta até o fim desta semana para definir, de vez, a situação com o Hudson. Entre o jogador e o clube mineiro já está tudo acertado há mais de 2 semanas. Procurado, o Cruzeiro disse que continua a conversar com o São Paulo e espera resolver a situação o mais breve possível. O tricolor paulista ainda não comentou sobre a proposta. Entre Cruzeiro e São Paulo, a situação está demorando a ser resolvida. O clube mineiro, por contrato de empréstimo, tem direito a exercer a compra dos 50%, valem 5,7 milhões de reais, em 6 parcelas trimestrais. Mas a dificuldade financeira do clube vem pesando, por isso, o interesse é viabilizar uma troca de jogadores. Tanto que o São Paulo pediu Alisson. Luca tem contrato com o Corinthians, dono dos 60% dos direitos do jogador, até 31 de julho de 2019. O Criciúma detém 15%, enquanto a Raposa detém 25% dos direitos econômicos. O atleta interessa à diretoria do tricolor, que já tentou envolvê-lo em uma troca com o lateral esquerdo Júnior Tavares, mas foi descartada pela equipe treinada por Dorival Júnior. O atacante Luca é um dos jogadores mais desejados no mercado da bola brasileiro. Depois de passar um ano por empréstimo na Ponte Preta, o jogador do Corinthians recebeu sondagens de 5 clubes do Brasil e mais uma proposta da China. Mas apesar dos valores normalmente altos praticados pelos chineses, o São Paulo foi o que mais agradou Luca entre os interessados. As informações são do jornalista Jorge Nicola, da Rádio Bandeirantes. A proposta do clube chinês é bem próxima dos R$ 18 milhões que o Corinthians exige pela sua parte dos direitos econômicos do jogador, de 60%. Recentemente, São Paulo e Corinthians cogitaram uma troca envolvendo Júnior Tavares, mas o negócio não saiu depois que a mãe do lateral tricolor se declarou publicamente contra a transferência. O tom, inclusive, foi dramático. Simone disse: "Prefiro morrer antes a ver JR vestir a camiseta do Corinthians", disse Simone, mãe de Júnior Tavares. Luca não descarta jogar por empréstimo em outro clube em 2018 para depois assinar um pré-contrato com São Paulo. O vínculo com o Corinthians se encerra em julho de 2019. Apesar do ano irregular da Ponte, Luca foi um dos destaques do time, vice-campeão paulista, mas rebaixado no Campeonato Brasileiro. Autor de 24 gols em 2017, o atacante foi um dos jogadores que mais se valorizou na temporada. O ex-São Paulino Lucas Moura teve oferta para trocar o PSG, da França, pelo Beijing Guoan, da China. Porém, apesar de estar sendo bem pouco aprovado no milionário time de Neymar, o brasileiro continuará em Paris. Pelo menos por enquanto. O PSG recusou a oferta dos chineses, que não teve os valores revelados. Especula-se que a proposta superava os 15 milhões de euros. O curioso é que Lucas tem apenas 71 minutos jogados nesta temporada. Ele atuou 5 vezes, sempre entrando na etapa final. A última aparição do atacante foi em 4 de novembro, na vitória por 5-0 em cima do Angers. O não do PSG ao Goan pode ser comemorado pelos tricolores. É que, mesmo muito difícil, o São Paulo sonha com a possibilidade de contar com seu craque por empréstimo na próxima temporada. A complexidade do negócio não tem a ver apenas com o salário de Lucas Moura. É que o PSG precisa vender jogadores para não desrespeitar o fair play financeiro. O clube estourou o limite do orçamento com as contratações na última janela de transferência e corre o risco de ser punido se não negociar alguns atletas. O primeiro e mais complicado passo para a permanência de Jusilei no São Paulo já foi dado.
O Shandong Luneng, clube chinês que detém os direitos econômicos do jogador, aceitou a proposta de compra feita pelo tricolor, que já iniciou as negociações para o novo contrato do volante. Disse Joseph, o Shandong Luneng já aceitou a proposta do São Paulo, está tudo certo entre os clubes. Agora é com o jogador e o São Paulo, disse Joseph Lee, representante do Shandong Luneng no Brasil ao Lance. Por telefone, na tarde desta terça-feira. A oferta feita pelo São Paulo é de 1 milhão de euros, 3,89 milhões de reais. A proposta foi encaminhada na semana passada, e deu certo à estratégia tricolor de convencer os chineses do benefício de economizar salários com o jogador. Agora, as negociações seguem com o empresário de Jusilei. Nick Carcuri, representante do jogador, já iniciou as conversas para acertar o novo contrato do meio-campista, que estava emprestado até o próximo dia 31. A expectativa é de que o acerto entre ambos ocorra nos próximos dias, já que Jusilei quer permanecer e já estavam alinhadas as principais bases do novo compromisso. O Shandong Luneng já estava conformado em não ter mais Jusilei, comprado por eles na metade de 2015 por 8,5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais na época, e com quem tinha contrato até maio de 2019. O valor de 1 milhão de euros é bem abaixo do que Jusilei e seus representantes estimavam. O próprio jogador tinha estipulado que exigiram entre 5 milhões e 6 milhões de euros, entre 19 milhões e 23 milhões de reais. O futuro do zagueiro Iago Maidana poderá ser conhecido a partir desta quarta-feira, quando o jogador e seu advogado, Marcelo Robalinho, terão uma audiência na Justiça do Trabalho, em São Paulo, sobre a negociação com o Monte Cristo. Em 2015, o clube goiano contratou o jogador junto ao Criciúma por R$800 mil e, 2 dias depois, o negociou com o São Paulo por R$2 milhões. O atleta reclama não ter recebido a parte dele da negociação. O caso ficou famoso no São Paulo porque está relacionado à renúncia do então presidente Carlos Miguel Aidar, em outubro de 2015. O jogador, que havia sido contratado para treinar na equipe profissional, acabou colocado na base. Na atual temporada, ele começou o ano defendendo São Bernardo no Campeonato Paulista e depois seguiu ao Paraná Clube, onde foi um dos destaques da Série B. O clube conquistou o acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro. Disse Robalinho. Maidana está buscando na Justiça do Trabalho os valores que são devidos pelo Monte Cristo e qualquer decisão sobre o futuro dele vai ser tomada depois da resolução dessa situação. O Iago tem um sentimento de querer provar ao torcedor do São Paulo que foi um objeto, uma vítima dessa história. Ele não quer se prejudicado por causa disso, ressaltou Robalinho. O defensor tem proposta para permanecer no Paraná Clube e também interessa ao Bahia, que gostaria da inclusão do atleta na negociação que levará o goleiro Jean para o Morumbi. Ele ainda tem chance de ficar no tricolor e trabalhar com Dorival Júnior em 2018.